Muito bem, pessoal, eu estava orando por vocês, eu vou ser muito objetivo aqui, eu sei que vocês assistem vídeo no 2.0, né? Então eu não vou perder tempo, eu vou tentar fazer no 2.0 aqui, mas eu sei que Deus colocou essa palavra no meu coração sobre vocês, ok? Então fica muito ligado, eu vou dar uma chave para vocês, eu não, né? O Espírito Santo falou no meu coração, eu só vou ser o mensageiro, eu vou colocar uma chave na sua mão hoje, poderosa. Quem está preparado? Amém? Então fica ligado, não perde nada. Quero que você leia comigo Joel 2:28, muito forte esse versículo, também muito conhecido. Diz assim a palavra do Senhor: e acontecerá depois que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visão. Então eu quero que vocês percebam essa conexão entre essas gerações. É muito importante isso. Meu tema com vocês hoje, conectando as gerações. Então, velhos sonhando, olha só, jovens tendo visões, e aí os filhos e as filhas profetizando. Então começa assim, ó. Vocês já vão entender. Mas os velhos sonhando sobre os jovens, e depois esses jovens profetizando sobre os filhos deles, agora que já são pais. Então guarda isso no seu coração. Então essa é a chave, a conexão entre pais e filhos. Muito poderoso isso, gente. A gente vê na Bíblia, lá no Antigo Testamento, quando a unção era derramada sobre a cabeça e espalhava sobre todo o corpo. Então Deus derrama uma unção dessa maneira, vem dos pais para os filhos até alcançar as próximas gerações. No Novo Testamento, essa conexão entre pais e filhos é muito importante também. Olha o que diz: filhos, honrem o seu pai e a sua mãe, para que vocês vivam bem e tenham vida longa. Olha só, mas na sequência diz assim: pais, não provoquem seus filhos a ira, sendo duros demais com eles, tratem de segurá-los pela mão para guiá-los no caminho do Senhor. Percebe? Então tem a parte dos filhos, de se submeterem aos seus pais, de obedecerem aos seus pais, para que tudo dê certo para eles, mas tem a parte dos pais também, de não provocarem os filhos a ira, mas conduzirem os seus filhos. O último versículo do Antigo Testamento que ele converterá o coração dos pais aos filhos. Olha só que coisa interessante. A Bíblia termina assim, o Antigo Testamento. Malaquias 4:6. Último versículo. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida com maldição. E sabe que como que começa o Novo Testamento? O João Batista profetizando esse mesmo versículo. Ele profetiza sobre isso. Ele diz: quando Jesus vier, quando o Messias vier, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida com maldição. Olha que coisa interessante. Qual que é o jogo do diabo, gente? O jogo do diabo é separar a gente, essas duas gerações, né? A geração dos coroas, né? Do cabelo branco e a sua geração. Então os coroas estão dizendo assim, ó, não eu, porque eu sou um coroa para frente, né? Mas os coroas estão dizendo assim: essa galera aí, rapaz, que isso, que música é essa? Isso é de crente, essas músicas? E a moçada está dizendo: cara, esses caras estão por fora, o que esses caras estão pensando? E nós estamos desconectados. Qual que é o segredo para vir essa unção, irmãos? Para vir esse avivamento? É essa conexão entre essas gerações. Quem está comigo aqui? Pais convertidos aos filhos, filhos convertidos aos pais, a nossa geração convertida a vocês convertidos a nós. Tem uma história no Novo Testamento que eu acho que resume isso, eu acho muito legal, porque o Jairo chega ali com Jesus para pedir socorro para curar a filha dele que está doente, depois morre. E quando Jesus está indo para curar aquela geração de 12 anos, olha só, quem está comigo? Aquela geração dos jovens, dos adolescentes, quando ele está indo para curar aquela geração que está morta, não é? Aparece outra mulher na história, né? A geração dos coroas, não é? A mulher enferma, ela está sangrando. Então os jovens estão dizendo assim, ó, essa geração está sangrando, não tem mais poder, perdeu o poder, essa geração dos velhos. E essa geração dos velhos está dizendo de vocês: eles estão mortos, não querem saber de nada, não estão nem aí, só querem saber de internet, eles estão mortos. Não, irmãos, Jesus veio naquele momento ali para os dois, quem está me entendendo?
E ele curou a geração dos velhos, da mulher enferma, e ele ressuscitou a geração dos jovens. Aleluia. Jesus veio para os dois. Ele quer conectar essas duas gerações. Então eu quero falar com vocês nessa manhã, quero dar uma chave para vocês. Quero te mostrar como que isso é tão importante, tanto para nós, quanto para vocês, que a gente se reconecte. Quem está me entendendo? Mas eu já estou vendo isso assim, sabe? Sem querer eu não planejei isso, mas Miracildo e Tânia, que são coroas, né? Que são coroas, estão aí na liderança, né? Geral da moçada, tanto do Difflin, né? Quanto do Start. Então, por que isso? Porque, irmãos, a ideia é essa, é conectar essas gerações. Porque é assim que vai vir o grande avivamento, aleluia. Para que a terra não seja ferida com maldição, mas seja abençoada, amém, queridos? Com a bênção de Deus, aleluia. Muito bem, então eu quero usar esse versículo aqui para falar dessa conexão, conectando as gerações. Então, acontecerá, quer dizer, no último tempo, é o momento do avivamento, o último avivamento na terra. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Qual a condição disso? Para que aconteça esse grande avivamento sobre toda a carne. Os velhos sonhando sobre os jovens. Os jovens profetizando sobre os filhos. Vamos entender isso agora em nome de Jesus. Então vamos ver, a primeira coisa aqui, diga comigo, os vossos velhos sonharão. Irmãos, isso aqui é muito chave, é muito importante para vocês e para mim. Diga de novo, os vossos velhos sonharão. Ok? Então, esse é o papel dos pais. Aqui os pais, entre parênteses, velhos, né? Velhos. Essa geração, não que a gente seja velho, mas talvez vocês nos vejam assim. Essa geração careta, essa geração ultrapassada, essa geração não está entendendo nada, não sabe nem mexer na internet, não é? Então, olha, mas nós somos muito importantes para vocês, como vocês são importantes para nós. Então, o papel dos pais, ou seja, dos velhos, é sonhar os sonhos de Deus sobre os jovens. Quem está me entendendo? Entende? Então, irmãos, isso, quando os pais estão sonhando sobre os jovens, ok? Quando essa geração está sonhando sobre essa geração, então a gente destrava o destino profético de vocês, o propósito de vocês, sabe? Quando a gente está sonhando por vocês, quando os pais de vocês estão sonhando por vocês e com vocês, eles estão funcionando como um arco. Quem está me entendendo? Eles estão funcionando como um arco, que estão lançando vocês para o propósito de vocês. Isso é muito top, muito chave. Mas o que é que Satanás está fazendo? Ele está desconectando vocês dos pais de vocês. Então, onde que vocês estão buscando conselhos? Onde que vocês estão buscando a sabedoria para dar certo na vida? Sabe, longe dos pais, não é? Buscando conselhos que não são os sonhos dos pais de vocês. Eu quero que vocês entendam que tem uma conexão poderosa, tem uma conexão misteriosa, tem uma conexão espiritual entre pais e filhos. Deus vai contar segredos para o seu pai e para a sua mãe a seu respeito. Por que eu sei disso? Porque Amós 3,7 diz que Deus não fará nada na terra sem antes consultar os seus servos, os profetas. Então Deus não vai fazer nada na sua vida sem antes consultar o seu pai. Quem está me entendendo? Ele vai dizer para o seu pai o seu destino. Eu lembro todos os meus filhos, irmãos, todos os meus filhos eu pude direcionar, né, na vida deles. Eu lembro do Tiago, o mais velho. O Tiago nunca gostou de estudar. Final do ano, lá estava eu conversando com o professor, cara, ajuda aí, está faltando só meio ponto. Ele não queria saber, não é? Eu vou fazer um trabalho para ele, tá bom, beleza, faz o trabalho aí. Irmãos, o Tiago, mas eu percebi uma coisa no Tiago, novinho. Eu percebi que o Tiago gostava não só de música, mas ele gostava de equipamento, ele gostava de tecnologia. E naquela época, sabe, estava tudo começando, não tinha nem igreja com tecnologia naquela época. E o Tiago via coisas, assim, lá na frente. Eu falei, essa que é a parada desse cara. Eu já sabia, Deus já tinha falado comigo, que ele seria um missionário, mas seria diferente de mim. Ele não seria um pastor, um pregador, ele seria o cara da tecnologia, não é? Comecei a incentivar ele, eu pagava para ele gravar meus vídeos, meus áudios. Ninguém fazia isso naquela época, não é? Mas era só para ensinar ele, só para que ele aprendesse. A Ana Lídia, ela começou a ver todas as amigas fazendo engenharia, medicina, direito, não sei o que, ela começou a entrar em crise. Ela falou, pai, estou em crise, o que é que eu faço? Vamos orar. Um dia Deus falou no meu coração sobre ela.
que ela era uma professora. Vocês já viram ela pregar? Como que ela ensina? Tiana, você é apaixonada pelo ensino. Você vai ser uma pessoa que vai revolucionar o ensino. Você vai ensinar as pessoas a ensinar. Sonhei com ela, o velho sonhando sobre o jovem. E aí deu a conexão, o poder de Deus entrou no negócio. Olha, e todos, sabe, todos eles são bem-sucedidos. Porque o velho funcionou, aleluia. E o velho sonhou o sonho. Agora, então, essa é a primeira coisa aqui, que acontece aqui, para que haja esse mover, irmão, na terra, para que haja essa unção derramada sobre a igreja, nós precisamos que os pais se convertam aos seus filhos e os filhos se convertam aos seus pais, os pastores se convertam ao Difflin, o Difflin se converta aos pastores. Essas gerações têm que andar juntos. Tem alguém me entendendo aqui ou não? Olha, sabe por que Deus chamou Abraão? Sabia que está na Bíblia? Um dia eu li esse versículo e fiquei impressionado. Quero que vocês leiam comigo. Por que Deus chamou Abraão? Ah, porque Deus era amigo de Abraão. Sim, mas por quê? Por que isso? Por que Deus escolheu Abraão? Está na Bíblia. Olha só, Gênesis 18, 19. Olha só, uma coisa que o Abraão tinha. E Deus percebeu, claro. Porque eu escolhi o Abraão, para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Olha só, para que se cumprissem as promessas sobre a vida do Abraão, o Abraão tinha que se conectar àquela geração do Isaac e sonhar os sonhos de Deus sobre a vida do Isaac, para que o Isaac sonhasse com o Jacó, para que o Jacó sonhasse com os seus filhos, com os 12. Você vê lá o Jacó, finalzinho de Gênesis, o Jacó profetizando sobre todos os filhos. Olha, o Judá vai ser um leão. Ele vai falando de um por um e tudo se cumpriu. Quem está me entendendo, irmãos? É a chave. Então você não pode perder essa chave. Você não pode desconectar com o seu velho, porque Deus está conectando com ele, está falando com ele. Ah, mas pastor, o meu pai nem é crente. Não importa. Ele vai falar com o seu pai a seu respeito. Então fica ligado nele, fica ligado com o que ele está sonhando para você, o que ele está sonhando sobre você. Não desconecta. Ah, mas eu já não sou mais uma criança. Não importa. Irmãos, isso é para sempre. Os pais têm esse poder de sonhar sobre os filhos para lançar os seus filhos. Tem alguém me entendendo aqui, aleluia? Lembra do Zacarias e do João Batista, não é? Fala que o Zacarias, olha o que quando o João Batista nasceu, olha o que ele vai dizer do menino. Ele profetiza sobre o menino, ele diz: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. O Zacarias sonhando sobre o João Batista, profetizando sobre o João Batista. Não deu outro. O João Batista foi um sucesso. Ele foi tudo aquilo que o Zacarias sonhou a respeito dele. Você vai ser o precursor do Messias. Aleluia, glória a Deus. Eu estou todo empolgado aqui. Aleluia. Muito bem, então qual é a primeira coisa que tem que acontecer para que essa unção, esse fogo de Deus, esse avivamento seja derramado sobre todo mundo, não só sobre uma geração, mas sobre as duas gerações? O que é preciso? A primeira coisa, fala. Eu ouvi, fala, grita aí. Os velhos sonharão. Então fica ligado aí no que o seu velho está sonhando por você, amém? Tá, agora a segunda coisa, aí vai dizer respeito a você diretamente agora. Está preparado para receber a chave aí? Está preparado? Então olha só, os jovens terão visões, os velhos sonharão sonhos sobre a vida de vocês. Enquanto isso, quando isso acontece, vocês têm a visão do chamado de vocês. Quem está me entendendo aqui? Quando você sonha, o seu pai está sonhando com você, seus líderes estão sonhando com você, sobre você, estão liberando esse sonho. Aí você vai começar a ver, você vai começar a visualizar o seu chamado. Quem está me entendendo? Olha, um dado científico, os psicólogos, não é, psiquiatras, essa turma dessa área, eles têm descoberto uma coisa, um dado científico, que jovens, pessoas que não tiveram conexão com seus pais, ou uma conexão física, o pai era muito distante,
ou uma conexão emocional, o pai estava lá, mas não estava. Sabe, esses jovens não têm senso de direção na vida. Isso é uma informação científica, não tem nada a ver com Bíblia, com religião, não tem nada a ver com isso. E eles descobriram o seguinte, o contrário. Eles estão concordando com a Bíblia, sem saber. Eles descobriram o contrário, que jovens conectados aos seus pais, têm senso de propósito na vida. Já sabe desde pequeno o que vai ser. É aquele menininho assim, você é assim, você é doutor, você é médico, você é pastor, você não sei o quê. E é mesmo. Mas se você for na casa desse menino, você vai ver um pai sonhando com ele. Você vai ver um pai, uma mãe sonhando com ele. E esse menino, sem se tocar, se conectou aos pais dele. Se conectou, aceitou aquele sonho e ele começou a visualizar o que ele vai ser na vida. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, qual é o papel dos pais? Sonhar os sonhos de Deus sobre os jovens. Agora, escuta. Qual o papel dos jovens para manter as gerações conectadas? Qual é o papel do seu pai? Fala aí para mim. Qual é o papel do seu pai? Da sua mãe? Qual é o papel? Sonhar sobre você. Agora, qual é o seu papel? O que você tem que fazer para que chegue esse fogo, esse poder, essa unção na sua vida? Diga assim, submissão. Você se conecta aos seus pais através da submissão à autoridade dos seus pais. Quem está me entendendo? Quando você entra numa de, eu que sei, a minha amiga lá que sabe, meu pai não sabe de nada, meu pai é quadrado, meu pai é antigo, meu pai... Irmã, quando você faz isso, você perde a conexão com seus pais. Você não recebe os sonhos deles, você nem sabe o que ele sonha com você. Às vezes você está até de mal com seu pai, não é? Então, nem sabe o que ele sonha por você, então você não vai conseguir visualizar, ou seja, ter a visão do seu propósito para a sua vida. Então, qual que é o segredo? É a submissão. Olha o que diz, eu quero ler com você Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias, os vossos líderes, sede submissos para com eles, pois eles velam por vossa alma, como quem há de prestar contas. Os pais de vocês vão prestar conta com Deus a seu respeito. E olha só, para que façam isso com alegria. Então submetam-se, obedeçam, para que eles façam isso com alegria, não gemendo, porque isso não seria proveitoso para vocês. Olha só, se os pais de vocês se relacionam com vocês, gemendo, esse menino só trabalha, o menino desobediente, o menino rebelde, aquela dor. Se esse pai está gemendo, e por que é inútil isso para você? Porque você vai desconectar com ele. E você não vai receber o sonho dele. E você não vai ter a visão de Deus para a sua vida, para você descobrir o seu propósito. Quem está me entendendo? Não é tremendo isso? Olha, o Salomão, ele não era o filho, ele não era o primogênito. Você sabia disso? Não era o primogênito, o Salomão, não é? Então, não era para ele ser o rei de Israel. O primogênito era o Adonias. Agora, por que o Salomão, que foi escolhido pelo Davi para ser o rei, não é? O Salomão explica isso em Provérbios 4:4. O próprio Salomão, ele diz assim mesmo, olha só. Então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Olha, ele está lembrando quando ele era criança, o Davi ensinando para ele, e ele ligado. O papai dizia para mim, para eu buscar sabedoria como a prata, como o ouro. Vocês lembram da oração do Salomão? Não é? Que foi que ele orou? Ele podia orar por tanta coisa. O que foi que ele orou? Por sabedoria. Por que ele orou por sabedoria? Porque ele estava conectado com o pai dele. Ele estava conectado com Davi. Então, quando o Davi foi para escolher o cara que ia reinar no lugar dele, não escolheu o mais velho, não escolheu o primogênito como deveria ser. Escolheu o Salomão, que era o cara que estava mais conectado com ele. Quem está me entendendo? Sabe, irmãos, esse é o segredo. A gente se conectar através da submissão. O Josué também não era talvez o mais capaz. Talvez o mais capaz fosse o Caleb. Mas o Josué, pode ver na sua Bíblia, o Moisés subia para adorar e lá vai o Josué atrás. O Moisés descia, ele dizia, não, chefe, eu posso ficar mais um pouquinho aqui com o Senhor, não é? Então, o Josué era o mais leal, o Josué era o mais submisso, o Josué foi o que se conectou.
Então foi aquele que recebeu o sonho de Deus sobre a vida dele através do Moisés. E foi o cara que continuou o ministério do Moisés. Por quê? Porque ele talvez ele não fosse o mais capaz, mas ele era o mais submisso. Quem quer receber? Quem quer receber de Deus essa unção? Não é? Então, os velhos sonham. Beleza, isso não tem nada a ver com você. Agora, se conectar com o sonho do velho, não é? Depende de você. Você tem que se submeter. E para a gente terminar, então, a terceira coisa que deve acontecer. Então, diga comigo aí. Diga comigo, os velhos sonharão, os jovens terão visão. Se você recebe o sonho do velho, você vai ter a visão do propósito de Deus para a sua vida. Te liga aí. Te liga aí. Pastor, como é que eu descubro quem que eu vou ser na vida? O que que eu vou fazer na vida? Eu estou desesperado, desesperada. O que que eu vou fazer? Se conecte com os seus pais. Uau! E você vai descobrir, porque Deus vai falar com eles. Escuta bem o que eu estou te falando. Deus vai falar com eles, não é? E aí, eu lembro, a minha mãe passou a vida inteira me dizendo isso, gente. Quando eu nasci, a minha mãe, escondida do meu pai, porque meu pai não era crente, ele não ia entender nada. A minha mãe me pegou, a minha mãe era filha de pastor, me pegou e me entregou para Jesus. Ela disse, Senhor, eu te entrego o meu filho como uma primícia minha. Conquanto eu não era o primogênito, eu era o segundo. A minha irmã é a primogênita, né? Eu te entrego como uma primícia para ele ser um pastor, para ele ser um pregador do evangelho. Olha, minha mãe, eu pequenininho, não estava nem vendo, não sabia de nada, eu estava lá, sabia de nada. A minha mãe passou a vida toda, ela dizia assim para mim, ó, com 14 para 15 anos, eu comecei a usar droga, maconha, comecei a beber muito, me perdi. E a minha mãe dizia assim, ela falava para mim, meu filho, ela falava chorando, meu filho, eu lhe entreguei para o Senhor. Você é de Jesus. Você vai ser um pregador do evangelho. Eu estou todo arrepiado aqui. Você é dele, você não é do diabo. Você não é desse mundo, você é dele. Irmãos, eu ouvia a vida inteira. O velho, sonhando, os sonhos de Deus sobre a minha vida. Um dia eu tive a visão. Um dia eu me vi pregando o evangelho. Eu tive a visão. Eu sabia o que eu ia ser, não é? Agora escuta, qual que é a terceira coisa? Ele fala aqui, os seus filhos profetizarão. Aí é a geração de vocês já, escuta. Já é a geração de vocês profetizando. Eu não vou nem falar de filhos, porque vocês não conseguem nem pensar nisso agora, não é? Mas vamos pensar em filhos espirituais, entende? Então vocês estão recebendo o sonho dos velhos sobre a vida de vocês. Aí vocês estão tendo a visão de Deus sobre o que Deus quer fazer na vida de vocês. Agora vocês vão começar a profetizar sobre os discípulos de vocês, liberar a palavra de Deus sobre o discípulo de vocês e sobre os filhos também que virão sobre a vida de vocês, amém, queridos? Olha, o diabo pode suportar um avivamento entre vocês, ele pode suportar isso. Agora, irmãos, ele só aceita esse avivamento se vocês estiverem desconectados dos pais de vocês. Escuta o que eu estou te falando. Se vocês estiverem desconectados dos pais de vocês, vocês não vão poder alcançar a próxima geração. Vocês só conseguem tocar na próxima geração, os discípulos de vocês, os filhos de vocês que virão, se vocês estiverem conectados com os pais de vocês agora. Então, o diabo não está nem aí. Está um avivamento muito top na Paz Church de Curitiba, entre os jovens. Se não for conectado com os anciãos, nós, não é? E os pais de vocês, isso não toca no inferno, irmãos. Esse movimento não incomoda o diabo, entende? Na verdade, é fazendo a obra, seguindo o exemplo de Satanás, que é totalmente desconectado do velho, né? Totalmente desconectado do pai, totalmente desconectado da autoridade, é totalmente independente. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Eu queria muito que os pais de vocês estivessem aqui hoje, muito, para eles orarem por vocês. Mas como eles não estão, eu quero chamar os pastores agora, né? Pastor Miracildo e Tânia, não é? Pastor Antônio, a minha esposa. Nós vamos representar os pais de vocês agora aqui, tá bom? Eu vou chamar também os líderes do Difflin, né? Aí o Eriel e a Tainara.
E aí, se tivesse os adolescentes também, a gente chamaria o líder do Start, não tem, né? Os adolescentes estão aqui também? Tem, né? Então vem aqui, né, o Henrique, né? E a Bárbara, pode vir aqui, então vocês vão orar pelos adolescentes. Os adolescentes vêm com o Henrique, ok? Os adolescentes vêm com o Henrique. Vocês vão orar por eles, amém, queridos? Vamos orar.